tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre as teorias de surgimento da vida, ou seja, como que a vida surgiu aqui no nosso planeta. Vocês conseguem imaginar isso? Não? Então se liga nessa aula que está começando agora. Bora lá. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre a origem dos seres vivos. Mas antes da gente começar a falar sobre as teorias da origem dos seres vivos, é necessário que a gente entenda como começou essa curiosidade, esse pensamento sobre de onde vinham os seres vivos. Então, algumas perguntas começaram a ser feitas entre eles e entre a comunidade científica. E eles pensavam assim: como eram originados os seres vivos existentes no planeta? De onde veio toda a biodiversidade de espécies que nós temos? Realmente Deus pode ter criado tudo? Então, essas são algumas das perguntas que motivaram aos pensadores, filósofos, né, que eram pré-cientistas, né, daquela época, a pensarem de onde poderiam, né, ser a origem dos seres vivos. Vale lembrar que, antigamente, era a religião que detinha todo o conhecimento, tá? Seja o conhecimento da origem da vida, seja o conhecimento de qualquer coisa da época. O clero era uma parte da nobreza e ela detinha toda essa parte. É ela quem falava como que as coisas aconteciam no mundo, tá? E o que os, né, filósofos da época tinham à disponibilidade deles? Além, né, do seu próprio raciocínio, a observação. Então, não se tinham equipamentos, não se tinham tecnologias, e eles contavam única e exclusivamente com o poder de observação das coisas que aconteciam no meio ambiente, e aí eles conseguiam, né, deduzir explicações. Então, essa foi a motivação dessas pessoas a começarem a formular ideias sobre de onde os seres vivos realmente vinham, tá? Bom, a primeira ideia de origem dos seres vivos, tá, era o chamado de abiogênese. A abiogênese, que também é conhecida, né, por nós como geração espontânea. O que é isso? Ele acreditava então que a vida ela era originada a partir de uma matéria sem vida. Então, uma matéria inanimada, sem vida, ela poderia, por meio de uma força vital, originar um ser vivo. Tá? Então, chegou-se ao ponto de das pessoas, né, criarem receitas de criação de vida. Como que era isso? Bom, assim, uma pessoa, né, na casa deles, eles faziam a colheita de grãos, né, não tinha geladeira para armazenar, não tinha supermercado para ir comprar. Eles produziam, né, a comida deles, plantavam, colhiam, e eles deixavam, né, todos os grãos que eles colhiam, eles deixavam num quartinho, né, armazenado num quartinho, numa despensa na casa deles. O que acontecia? Nessa despensa, um local escuro, né, eles acabavam ali, ficavam né, eles deixavam roupa suja também junto ali nesses quartinhos. E aí eles percebiam o quê? Que quando eles colocaram, né, todos os alimentos dele nesse quarto, né, não tinha nenhuma forma de vida ali, tá? E aí o que acontecia? Passava um tempo, eles abriam esse quartinho para ir buscar esse alimento e eles viam que tinham ratos por ali. E aí eles começaram a observar o quê? Que pode ser que eles estejam misturando, né, o trigo, misturando com roupas sujas que eles deixavam ali, e essa mistura, a partir de uma força vital que entrava naquele recinto, né, naqueles materiais, e transformavam aquilo em vida, estavam originando ratos, tá? Era uma das explicações deles. Ou então, um outro exemplo bem comum na época, eles imaginavam que eles olhavam para um lago, naquele lago não tinha nada, né? Depois eles viam que tinha um amontoado ali de lama, né, de plantas. Naquele canto eles passavam no outro dia, tinha um sapo naquela região. E eles começavam a pensar, olha, eu acho que o sapo ele está surgindo dessa mistura de lama com lodo, com plantas ali, né? Estão originando sapos. A força vital está passando por ali, entrando nesses materiais e transformando ele em sapo, em jacaré, tá? Em peixes. Então eles começavam a pensar, né, nessas receitas de criação de vidas. Outra bem comum que motivou depois a realização de um experimento, que nós já vamos ver isso, era a carne. Então, as pessoas consumiam carne, né? E aí eles acreditavam que se ele deixasse a carne num canto ali, ela iria originar larvas e moscas, tá?
Então, eram essas explicações, eram essas receitas que eles começavam a bolar para explicar a origem da vida. Aí vocês me perguntam, falam assim, ué, mas eles não sabiam que os animais se reproduzem, né, e originam outra vida? Eles tinham essa ideia, lógico, para nós seres humanos, né? Eles sabiam como que os seres humanos eram gerados. Mas eles não acreditavam que era possível que esses animais, né, eles julgavam, né, nós seres humanos somos supremos e esses animais são simples. Então eles não acreditavam que esses animais pudessem ser originados assim, dessa forma, por reprodução, tá? Então eles imaginavam que era uma força vital que atuava sobre a matéria e transformavam esses seres vivos, então, né, dando vida, né, a essa matéria, certo? E esse pensamento, né, por mais hoje simples que ele possa ser, até mesmo beirando o ridículo, né, na sociedade da época ela era muito difundida e muitas pessoas acreditavam realmente que isso acontecia. Tá? Ela fugia um pouco da ideia, né, de que Deus tinha criado tudo. Né? Ele falava que não era somente a força de Deus, e sim ela podia surgir de uma forma inanimada, né, por espontaneamente, né, de forma livre, sem a vontade de Deus. Tá? Então, e esse pensamento era muito difundido. Só para vocês terem uma ideia, um pensador, né, que defendia muito isso, uma figura ilustre, né, que hoje nós conhecemos, que defendia essa ideia, era Aristóteles. Aristóteles realmente acreditava nessa teoria da abiogênese, tá? E ela perdurou, né? As pessoas falam, deve ser de muito antigamente. Não, ela durou até meados do século XVIII, tá? Então era uma teoria que perdurou por bastante tempo, tá? É lógico que quanto mais, né, próxima ao seu fim, menos pessoas acreditavam, tá? E aí eu coloquei para vocês dois pensadores, Aristóteles, que eu já falei, né, conhecido aí, e John Needham, tá? Que eu vou explicar para vocês qual foi a importância de John Needham nessa história de origens da vida, tá? Bom, a outra teoria que nós temos aqui, que é né, a teoria mais coerente, é a teoria da biogênese. Ela veio substituindo, então, a abiogênese, que ela diz o quê? Que a vida ela é originada a partir de uma vida pré-existente. Claro, né? Então é por meio de uma vida que já existe, por meio da reprodução, né, desses seres vivos, ela vai originar novos seres vivos. É a teoria aceita, certo? Então essa chama-se biogênese. Então ela foi comprovada por meio de experimentos. Então, né, os pensadores da época lá, eles começaram a desenvolver vários experimentos que tentavam provar que a abiogênese estava errada e a biogênese é a que estava correta, tá? E era difícil, né, fazer com que essas pessoas acreditassem nessa biogênese, tá? Eu estou falando difícil, assim, difícil entre a comunidade, né, entre a população geral, porque né, a igreja que defendia né, o criacionismo e o mais perto do criacionismo né, estaria a biogênese. E aí eles acreditavam realmente né, nessa biogênese, a população em geral, e era difícil convencer as pessoas que a biogênese não era certa, né, e sim a biogênese que era correta, ok? Bom, vamos analisar agora quais foram né, esses experimentos que levaram o fim da abiogênese e o começo da biogênese. O primeiro né, pensador aí da época é Francesco Redi, é um italiano, tá? Então, nascido lá em 1626, falecido em 1697, tá? Então, um italiano ali. O que ele fez? Tem a fotinha dele, foto não, é a figura, a ilustração dele, né? Lá em 1668, tá? O que ele fez? Ele pegou esses frascos né, de vidro e ele fez esse experimento da carne. Eles não falavam que a biogênese, né, pela biogênese, a carne é que originavam larvas e moscas? Falei, então eu vou provar para eles que essa teoria deles está errada. O que ele fez? A princípio, ele tinha somente colocado uma carne né, em um frasco fechado e falando que ali né, passava-se tempos e tempos e não, lógico, não juntavam moscas e não juntava larvas, né, porque estava fechado, bem vedado. E aí as pessoas, o que falavam para ele? Eles falavam que ele vedando ali, ele não tinha né, condições, ele não dava condições lá dentro do vidro, né, de presença de ar, essas coisas, para que pudesse surgir a vida. Né? Ele tinha que ter esse fornecimento de ar ali.
Então o que ele fez? Ele falou assim, então eu vou deixar esse experimento um pouco mais elaborado. E aí ele fez isso como sendo um controle, né, uma carne dentro de um vidro fechado. E aí falou assim, elas estão pedindo que entre ar, então tá. Então eu vou deixar um frasco tampado, só que com uma gaze em cima. Sabe aquela gaze, aquele paninho que vocês colocam em cima de machucado quando você cai, rala alguma coisa, né? Então ele colocou aquela gaze por cima, né? Ela é bem porosa, né? Então ela passa, né, o ar com facilidade por ali, tá? E ele cobriu então esse frasco, né, um segundo frasco contendo carne, coberto com a gaze. E no terceiro frasco, ele colocou um pedaço de carne e ele deixou aberto, né? Então, sem nenhuma proteção ali, tá? E aí, passando algumas horas ou alguns dias, o que ele percebeu? Que no frasco aberto, né? Olha, acompanhe pela ilustração aqui ao lado. Ele colocou o frasco aberto, ele percebeu o quê? Que lá tinha moscas e surgiram larvas em cima dessa carne. No frasco com a gaze, o que ele percebeu? Que as moscas, né, elas não entravam dentro desse vidro, ou seja, ele, né, queria mostrar que a carne, tá, não estava originando moscas, senão as moscas estariam para o lado de dentro, tá? Ele queria demonstrar que a carne estava atraindo as moscas, né, por isso que elas estavam do lado de fora, certo? E no frasco controle que ele já tinha feito, né, lógico que não teve alteração nenhuma, né, e nenhuma mosca, nenhuma larva apareceu, tá? Bom, aí ele apresentou esse resultado a público, né, para a comunidade científica na época, e alguns aceitaram essa ideia, né, fazendo, né, essas pessoas acreditarem que realmente a biogênese estava errada, mas muitos falavam para ele, né, ainda insistiam que a biogênese estava certa, e eles deram como explicação a seguinte coisa, né, e falou assim, ó, você colocou essa gaze aqui por cima, e essa gaze, ela, como ela tem esses furos pequenos, ela só permitia a entrada da força vital de organismos extremamente pequenos. A força vital que daria origem aos animais maiores, como as moscas e as larvas, não conseguiam passar. Por isso que elas ficavam aqui para o lado de fora. Somente entrava a força vital dos organismos pequenos. Por quê? Porque essa carne aqui, ó, com o passar do tempo, ela estragava, não estragava? Ela ia apodrecer, né, ficando mau cheiro. Então, eu falo assim, ó, esses micro-organismos, né, eles não tinham muita ideia de micro-organismos, né, mas fazer esses seres pequenos aqui que estão aparecendo na carne, tá, eles conseguiram passar. Então, a força vital deles passou. E a vida deles foi originada, então, a partir dessa matéria sem vida, tá? Só que o dos maiores não ficou retido para o lado de fora. Já nesse que você deixou aberto, a força vital ela entrava livremente, tinha acesso à matéria aqui e ela produzia então a vida maior, que eram de moscas e larvas, tá? Por esse fato, né, o Redi ele não conseguiu comprovar efetivamente para toda a comunidade científica que a biogênese estava errada, ok? Anos mais tarde, né, em 1745, um outro pesquisador inglês chamado de John Needham, ou, né, traduzindo para o português, João precisa de presunto, Needham, né? Não, é lógico que não era esse o nome dele, tá? É só uma forma de vocês decorarem melhor o nome da pessoa. Então, ó, John Needham, tá? Ele era, né, um inglês, né, nasceu então em Londres, mas ele foi falecer na Bélgica, tá? Então, ó, nascido em 1713, falecido em 1781. Lá em 1745, ele fez um experimento e ele também, ele era um defensor da biogênese, né? Ou defensor não, ele queria fazer um experimento para ver se realmente a biogênese estava errada, né? Era essa a intenção dele. Só que esse experimento dele foi mal conduzido, tá? Então ele fez um experimento, vamos, né, dizer no português, claro, bem meia boca, tá? E aí o que aconteceu? Ele pegou um caldo nutritivo, um caldo de carne, né? Colocou esse caldo de carne em um frasco e ele aqueceu esse caldo, né? Então ele falou assim, ó, eu vou esquentar esse caldo para quê? Porque se tiver alguma forma de vida aqui dentro, com o calor da chama, ela vai morrer, tá? Aí eu deixo todo esse caldo nutritivo livre de vida. O que eu faço na sequência? Eu vou tampar esse frasco, tá?
E eu vou analisar esse frasco para ver se realmente não vai aparecer, né, uma forma de vida aqui dentro. Então é um experimento de certa forma até semelhante ao que, né, o Redi fez, só que ele estava fazendo, né, nesses frascos com um caldo nutritivo e vedando ele com uma rolha, né, uma cortiça. Só que ele falou que ele foi bem mal feito, por quê? Porque ele não ferveu exatamente, né? Ele esquentou o caldo. Então ele deu uma leve aquecida nesse caldo que ele achou suficiente para matar, né, toda a forma de vida aqui dentro. Só que não, né? Ele deixou ainda micro-organismos aqui dentro, tá? Era imperceptível a olho nu, por isso que ele, né, achou que já tinha matado tudo. E ele vedou com uma cortiça, né? E cortiça, né, ela tem uma porosidade, ela acaba deixando passar, né, um pouco de ar aqui dentro. E essas condições proporcionaram o quê? Foram favoráveis para o crescimento de novo, né, de micro-organismos que tinham sobrado aqui dentro, tinha essa entrada de ar, então eles tinham alimento, ar, né, e eles já estavam aqui dentro mesmo, que não morreram, e eles começaram a proliferar aqui, tá? Então, quando ele analisou esse resultado, ele achou que o experimento dele tinha sido conduzido da forma correta e ele falou, nossa, é verdade, né? A vida está sendo originada aqui, ó, a partir do caldo, né, que não tinha vida. Então, ao invés dele, né, comprovar que a biogênese estava errada, por um erro de procedimento, ele acabou sendo o oposto. Ele acabou sendo um defensor da biogênese. Tá? Então, de crítico, ele virou defensor. E aí ele começou, né, a realmente difundir essas ideias da biogênese. Ok? Bom, aí chegou, né, anos mais tarde, né, lá em 1770, muitos, né, pesquisadores sabiam que o Needham ele tinha feito o experimento conduzido da forma errada, tá? E esse cara então, né, o Lázaro Spallanzani, outro italiano, tá? Nascido em 1729 e falecido em 1799, ele refez o experimento do Needham, só que agora da forma correta. Então, ó, ele aqueceu, perdão, não aqueceu não, ele ferveu o caldo, tá? Ele ferveu bastante, esquentou bastante. Isso aqui ó, é o que acontecia antes, né? Sem tampar. Ele ferveu bastante o caldo, tá? E aí deixou esfriar, só que ele deixou aberto. Logo depois apareceram os micro-organismos. Aí ele falou, então agora eu vou fazer a mesma coisa tampando. Ele ferveu bastante o caldo e ele tampou, agora com uma tampa que, né, vedava completamente. E aí passou-se dias após dia e ele viu que esse caldo então não estragou, não houve proliferação de micro-organismos então, né, decompositores, certo? E aí ele refazendo o experimento do Needham da forma correta, ele provava que a biogênese estava errada, né? Só que, né, provava para muitos cientistas, mas para aqueles que eram realmente defensores da biogênese, para eles sempre tinham argumentos. O que foi o argumento utilizado? Falando, foi Lázaro, quando você tampou, quando você vedou completamente esses vidros, né, esses recipientes, você não permitia a entrada da força vital aqui dentro. Então, não basta ter a matéria-prima, eles têm que ter a atuação dessa força vital que transforma essa matéria sem vida em vida. Então, dessa forma, o Lázaro também não conseguiu comprovar para todas as pessoas que a teoria da biogênese estava correta. Lógico que ele convenceu muitos, mas não todos, tá? Essa questão só foi resolvida definitivamente com esse outro pesquisador. Talvez você já tenham ouvido falar dele, ele é bem famoso, chamado de Louis Pasteur, tá? O Pasteur, então, ele era um francês, tá? Nascido lá em 1822, falecido em 1895, tá? Na França. E aí o que ele fez? Ele falou assim, ó, vou realizar então um experimento que eu tenho que fazer? Que os meus, né, antecessores aí, onde eles erraram? Eles erraram quando eles vedaram completamente e não deixaram uma passagem, né, que, né, pudesse a tal da força vital, se ela existisse, entrar. E os outros também não aqueceram de forma correta para matar todos os micro-organismos. Então, o que eu preciso fazer?
Eu preciso criar um experimento onde eu deixe aberto para a entrada, né, da força vital, se ela realmente existe, e eu tenho que aquecer suficiente esse caldo, né, essa substância nutritiva, para matar os micro-organismos que existem antes ali, tá? Então, para isso, ele elaborou esse célebre experimento dele, que é o experimento dos frascos de pescoço de cisne. O que é isso? Lá em 1862. Essa é a fotinha aqui do Pasteur. Aí o que acontecia? Ele pegou um frasco, né, de vidro com o pescoço bem longo e ele colocou uma substância nutritiva, um líquido aqui dentro, né? E aí esse líquido aqui, né, ele começou a ferver. Dizem que era um caldo de beterraba com levedo de cerveja, né? Então ele misturou, né, esse caldo nutritivo e aí ele começou ele pegou o pescoço desse frasco, né, que era comprido, e ele esquentou. Ele foi esquentando e vocês sabem, né, que quando você aquece bastante o vidro, ele fica flexível. Então ele esquentou tanto esse pescoço aqui, ó, né, do frasco, que ele ficou flexível. E aí ele conseguiu fazer essa curvatura aqui, ó, tá? Ele esticou o vidro aqui do gargalo do frasco e ele entortou fazendo um S aqui assim, ó, tá? Ele dobrou aqui, ó, esticou e dobrou, tá? Por isso que ficou conhecido como frasco pescoço de cisne, porque parece aquele pescoço de cisne que faz aquela curvatura, né? E aí o que ele fez? Ele aqueceu essa mistura, tá? Para ferver e matar os micro-organismos aqui dentro. Aí ele garantiu que estava todo micro-organismo aqui dentro, ele morreu, tá? E ele deixou, com essa curvatura, né, o frasco ficava aberto aqui na pontinha. Então, se houvesse força vital, ela poderia entrar. Só que devido a essa curvatura que ele fez aqui, ó, o que acontecia? Ele sabia que, né, o que acontecia é que os micro-organismos presentes no ar é que estavam entrando em contato com o caldo e estragando ele. E essa curvatura que ele criou aqui permitia a entrada de ar, mas os micro-organismos, por serem partículas sólidas, eles entravam por aqui, ó, eles caíam por ação da gravidade, entravam aqui no frasco, só que esse micro-organismo não tem asas, não tem pernas para sair andando e escalar para cima, né? E ir para cima nesse frasco aqui, ó, para dar a volta. Então, os micro-organismos que entravam pela gravidade e iam caindo aqui, eles ficavam retidos nessa parte de baixo aqui, ó, nessa curvatura do pescoço do cisne, que é do frasco, né? E eles não passavam aqui por cima até cair aqui dentro desse caldo nutritivo. E ele conseguiu então fazer esse experimento, deixando dias após dias, e ele via que esse líquido não estragava. E aí as pessoas que iam teimar com ele para falar assim, ó, você tampou o frasco e não deixava a força vital entrar, com esse experimento dessa forma, ele deixava ele aberto. E se houvesse a força vital, ela poderia entrar tranquilamente aqui, tá? Então, com esse experimento, ele provava realmente que, né, a abiogênese estava errada. Só para provar definitivamente essa história de que os micro-organismos presentes no ar é que estavam causando, né, quando ele entrava nesse caldo é que ele causava o apodrecimento, o que ele fez? Para comprovar, ele foi lá, depois de um tempo que ele viu que o caldo não estragava, ele quebrava esse pescoço aqui, ó, do cisne, né, do frasco, e deixava aberto agora para o ar contendo micro-organismos poderem entrar dentro desse frasco. E aí passava algum tempinho, ele já percebia que esse caldo estragava. Então ele começou, né, ele comprovou definitivamente que a biogênese estava errada. E sim que a vida era originada a partir de seres vivos pré-existentes no ar, que quando entrava em contato com o caldo nutritivo, eles começavam a proliferar, a se reproduzir, estragando então esse caldo, certo? Assim foi a queda da biogênese pelo experimento dos frascos pescoço de cisne, realizado por Pasteur. O Pasteur, né, ele tem várias coisas importantes para nós, né? Ele foi um pesquisador, né, super importante naquela época e até nos dias de hoje. Só para vocês terem uma ideia, o Pasteur é responsável por criar uma técnica, né, que ela permite com que alimentos eles não se estraguem, eles têm um prazo de validade maior e ele não vai perder o valor nutricional desse alimento.
vocês consomem esses alimentos até hoje que passam por essa técnica, né, de preservação de alimentos que ele criou, que é o caso do leite, né? O leite, quando vocês compram, vocês podem ver que está escrito leite pasteurizado. Por quê? Porque essa técnica de conservação do leite, chamada de pasteurização, foi criada por Louis Pasteur, tá? Outra coisa que Pasteur também criou foi a primeira vacina contra a raiva, tá? Então, é dele também essa criação, certo? O Pasteur, de tão conhecido, né, e tão prestigiado por aí, nós temos até um instituto que recebe o nome dele, o Instituto Pasteur, tá? O Instituto Pasteur é uma das principais institutos de pesquisa do mundo, tá? Ele conta aí, acho que com 100 unidades ao longo de todo o mundo, né, em diversos países. Essa aqui é uma foto, né, do Instituto Pasteur lá em Paris, né, que é a sede original, o prédio mais antigo deles, que inclusive, né, falam que é aqui onde está o corpo do Pasteur, né, ele está numa cripta aqui, tá? E essa daqui é uma foto do Instituto Pasteur em São Paulo, tá? Então, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, nós temos também, né, uma unidade do Instituto Pasteur, certo? Bom, continuando, vamos lá. Eu expliquei para vocês sobre então a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese, que explica como esses seres vivos, né, surgem, né, como toda essa biodiversidade de espécies surge. Só que o que não foi respondido ainda é como surgiu o primeiro ser vivo, né? Se a biogênese é a teoria que ela fala que o ser vivo ele é originado a partir de uma vida pré-existente, onde, né, em que momento surgiu essa vida pré-existente? Então, ele não responde isso ainda. E o que ele, né, então, para responder essa pergunta de onde veio o primeiro ser vivo, é que né, são estudados aqui três teorias que apresentam a origem do ser vivo, né, aqui na Terra, da vida na Terra. Essas teorias, é claro, né, a primeira delas que nós vamos estudar é aquela teoria que é a mais fácil de ser explicada e naquela época, eu já falei para vocês que a sociedade era extremamente baseava-se, né, só na opinião da igreja, né? Então a primeira ideia é a ideia do criacionismo. O que é a ideia do criacionismo? Que todas as formas de vida foram criadas pelo Criador. Quem é o Criador? Deus, tá? Deus é o responsável então pela criação de todas as formas vivas do planeta. Só que não é só isso, ele não criou somente a vida, ele criou a vida com um propósito. Tudo tem um propósito. Então, todos os seres vivos, eles nascem do formato que eles são para cumprir um propósito. E eles vão morrer por conta disso, não vão evoluir, né, para uma outra forma de vida. Então, essa ideia do criacionismo, ela tem, né, junto com ela, uma ideia de ser fixo, tá? Todos os seres vivos têm um formato fixo, têm um propósito fixo. Consequentemente, essa ideia também é conhecida como fixismo. Tá? O fixismo é essa ideia de que, né, não existe modificação da forma de vida ao longo das gerações. Ou seja, traduzindo isso, né, eles não acreditam no processo evolutivo. Então, os seres vivos nasceram com esse propósito, vão morrer, né, assim, desse jeito, sem apresentar evolução. Tá? Então, fixismo está associado à ideia do criacionismo, correto? Bom, uma outra ideia é chamada de panspermia, né? Uma outra teoria, chamada de panspermia, né? Esperma quer dizer semente, né? Pan quer dizer distribuído, né, por todos os lados. Então seriam sementes, né, vida espalhado por todo lado. Né? O que isso significa? Significa que, né, ou pode ser também chamado de cosmogênese. Gênese seria a formação, né, da vida, a origem, no cosmos. Tá? O conceito disso seria que a vida teria originado aqui no planeta Terra através, né, da vinda de seres vivos de outros lugares que não é do planeta Terra. Ou seja, a vida se originou fora do nosso planeta e ela veio parar aqui no nosso planeta vindo juntamente com meteoritos que caíram nos mares primitivos na Terra. Tá? E aí, o que acontecia? Lá ele não explicava
como que a vida originava, tá? E a terceira forma eu vou comentar depois, né, cada um deles aqui. E a terceira forma, né, a terceira teoria, chama-se evolução química, ou também ficou conhecido como teoria ou hipótese de Oparin e Haldane, são dois pesquisadores, tá? E ele falava que a vida ela era originada a partir de reações químicas na Terra primitiva, tá? E aí, tanto a teoria da panspermia quanto da evolução química, eles acreditam no processo evolutivo, tá? Então, houve, né, a necessidade de evolução para que, né, novas formas de vida fossem sendo originadas, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês rapidamente só um conceito simples de evolução. O que é evolução? Ela é um processo que ao longo das gerações, né, então ao longo da reprodução dos seres vivos e geração após geração, as características que surgem, né, que são favoráveis, né, características genéticas que vão surgindo, que trazem para ele alguma vantagem, elas ficam nessa população. E o acúmulo dessas adaptações é que vai dar origem a novas espécies. Tá? Então esse seria, né, uma explicação aí do processo evolutivo. Vamos lá então, o criacionismo. Falei para vocês que é a teoria de que Deus criou todas as formas de vida. E essas formas de vida, ela tem os seus formatos e a sua função definidas, sem ocorrer mudanças ao longo do tempo. Então, são todas, né, são com a ideia de serem fixas. Por isso também chamado de fixismo, tá? Não existe só fixismo no criacionismo, tá? Existe fixismo em outras teorias. Não acreditam em evolução, ou seja, em mudanças graduais ao longo das gerações, tá? E era uma ideia extremamente aceita naquela época onde a sociedade, todo o conhecimento, quem determinava isso era a igreja. Tá? Então, a igreja, o clero, é que era responsável por disseminar o que era verdade, o que era mentira, né, a respeito das teorias aí que o pessoal falava. Certo? Então, eu coloquei aqui só para retratar para vocês, né, que nessa época, né, tinha a ideia de que Deus foi o criador de todas as espécies, né? Essa aqui é a pintura de Michelangelo que está na Capela Sistina, né, que mostra o momento da criação de Adão, tá? Então Deus criando a vida, tudo bem? Bom, vamos lá, seguindo então. Então é importante salientar que criacionismo não acredita em evolução, tá? Super importante essa informação. A outra teoria que eu falei para vocês é a teoria da panspermia, ou também chamada de cosmogênese. Tá? É a teoria de que a vida ela se originou no espaço, né? Pode ser em outro planeta, seja onde for, e ela veio parar aqui no nosso planeta através de meteoritos que vieram trazendo formas de vida aqui para o planeta. Tá? Mas como que é essa vida? É uma vida extremamente simples, são bactérias, né? São seres unicelulares. E eles caíram nos mares primitivos da Terra, tá? Do planeta Terra. Quando ele caiu então no mar primitivo, lá, né, ele criou um ambiente em que ele conseguia, né, se reproduzir. E aí esses seres extremamente simples, por um mecanismo evolutivo, ao longo dos milhares e milhares de anos que foram passando, eles foram evoluindo para formas de vida mais complexas. E aí dando origem a todos os seres vivos que nós temos hoje, tá? Essa teoria, apesar de parecer absurda, tá? Hoje em dia é uma das teorias que elas ganham cada vez mais adeptos na comunidade científica. Por quê? Porque estudos de meteoritos, né, que caíram aqui no planeta, já provam, já mostram, né, resquícios de matéria orgânica presente nele, né, que vieram trazidos do espaço. Então, existe matéria orgânica presente no espaço. E essa matéria orgânica caindo aqui no planeta Terra pode muito bem ter dado origem aos primeiros seres vivos também, tá? Então nós vamos ver na próxima teoria de como que de uma matéria orgânica simples ela se tornou um ser vivo, tá? Então pode ter acontecido isso sim, tá? Então ela tem ganhado cada vez mais adeptos aí na comunidade científica à medida que os avanços, né, nas pesquisas em meteoritos eles começam a apresentar os resultados favoráveis a ele, tá? Então é possível que isso tenha acontecido sim, mas não é a teoria que é mais aceita por todas as pessoas no consenso geral, tá? Então ela fala que a matéria orgânica ou até mesmo seres unicelulares,
eles foram trazidos por meteoritos, né, há milhares de anos atrás e caíram, há milhões de anos atrás, perdão, né? E eles caíram aqui nos oceanos e a partir daí desenvolveu todos os seres vivos, né? Gente, essa teoria aqui, então é importante a gente salientar duas coisas. Que, primeiro, ela acredita sim em evolução e, segundo, ela não explica a origem da vida, tá? Ela somente explica a origem da vida no planeta Terra. Tá? Então, no planeta Terra, ela explica como que surgiu. Surgiu vindo do espaço. Mas não explica como que surgiu lá no espaço, né? Onde no espaço surgiu. Isso ela não explica. Tudo bem? Seguindo então para a última, né, teoria, chamada de evolução química, tá? Ou seja, a vida foi originada a partir, né, de reações químicas e da evolução, né, dessa matéria orgânica que surgiu, tá? Bom, as primeiras formas de vida, então, né, por essa teoria, foram os tais dos coacervados, tá? Nós já vamos explicar o que é coacervado. E se originaram a partir das reações químicas na Terra primitiva, originando as primeiras formas de vida, que são os protobiontes. Tá? Essa ideia foi criada por dois cientistas. Tá? O primeiro pelo Alexander Oparin, tá? Era um russo, nascido em 1894 e falecido em 1980, então é relativamente recente. Tá? No ano em que eu nasci, ó, 1980, foi o ano que esse pesquisador faleceu, tá? E o outro pesquisador, né, foi o Haldane, tá? O Haldane, então, né, nascido em Oxford, né, e falecido na Índia, tá? Ele já era mais velho, né, do que o Oparin, mas eles viveram no mesmo período, tá? E os dois criaram essa mesma teoria da evolução química. E não, eles não trabalharam juntos, tá? Eles trabalharam de formas independentes e chegaram nas mesmas teorias, tá? Então, por isso que se dá crédito para as duas pessoas, para o Haldane e para o Oparin. Então, quando a gente se refere a essa teoria, a gente fala que é a hipótese de Oparin e Haldane, tá? Bom, então o que eles falavam? Eles falavam que na Terra primitiva, o que era a Terra primitiva? Era a Terra, o planeta Terra, onde ainda não existia vida. Né? E como que eram as condições lá? As condições eram extremamente adversas. O planeta era muito quente, existiam muitas erupções vulcânicas, tempestades de raios, tá? O mar era quente, existiam gases, né? E desses gases que existiam na atmosfera, eram gases que não proporcionavam, né, uma qualidade para a vida, tá? Então, existia muito vapor de água, muita umidade, porque era muito quente, né? Evaporava essa água aqui do mar, tá? Então tinha muito vapor de água também aí na atmosfera. Então, essas condições aí não proporcionavam condições ideais para ter vida, tá? A partir do momento em que a Terra começou a ter um resfriamento, ela começou a perder um pouco esse calor dela e começar a ficar um pouco mais calma, o que acontecia? Acontecia reações químicas de quem com quem? Dos gases da atmosfera, né, incluindo vapor de água, com descargas elétricas e o calor, né, existente na Terra, fazia um ambiente em que proporcionava essa reação química, né, de gases com energia de raios, umidade, né, água. E isso, toda essa reação química que aconteceu, começou a originar as primeiras formas de matéria orgânica. Matéria orgânica não é vida, tá? Então, o que surgiu? Surgiu matérias orgânicas. Matéria orgânica, como vocês bem sabem, são aqueles elementos formados por cadeias de carbono, tá? E essa matéria orgânica, ela foi sendo acumulada nos mares primitivos, tá? Essa matéria orgânica, então, ela foi se juntando, né? As partículas foram se juntando e sendo recobertas, né, por água. Essa matéria orgânica mais complexa, revestida por películas de água, eram chamados de coacervados. Então, o que era um coacervado? Não era vida ainda. Né? Então, não vai me falar que coacervado foi o primeiro ser vivo do planeta. Tá?
Inclusive, isso aqui é motivo de muitas pegadinhas em questões aí por aí que vocês podem ver. Quem são os primeiros seres vivos? Coacervados. A pessoa vai lá e marca, né? Coacervado, mas está errado, tá? Coacervado não era ser vivo, mas era a matéria orgânica mais complexa, né, existente no mar, nos mares primitivos da Terra, tá? Os oceanos estavam tão cheios de partículas orgânicas, né, de coacervado, essas coisas, que hoje a gente chama isso de caldo primordial ou sopa primordial, tá? Então todo esse mar era como se fosse um caldo gigante, uma sopa gigantesca, né, contendo muita matéria orgânica dissolvida lá. E aí o que acontecia? Quando esses coacervados começaram a se complexar, a ficar mais, né, a se juntar, em um determinado momento, esses coacervados começaram a englobar partículas de ácidos nucleicos, de RNA, que também foram originados nesses mares primitivos pelas reações químicas. Tá? Quando o RNA, né, foi englobado aqui pelos coacervados, formando agora partículas maiores e contendo um ácido nucleico lá dentro, o que é isso? Um material genético? Tá? Aí sim originou-se os primeiros seres vivos, que aí nós consideramos os protobiontes, tá? Então, o que seria aqui, ó? Coacervado é um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água, tá? E os coacervados serão os responsáveis depois por originarem os primeiros seres vivos, tá? Então, eles vão originar, eles não são vidas. Então, ó, aglomerados de proteínas começam a se juntar em torno de moléculas de água, né, formando, né, proteínas envoltos por películas de água, tá? Tornam-se então coacervados. Os coacervados, quando começam a se agrupar, né, juntamente com uma capa, né, de lipídios envolvendo eles, eles começam a formar estruturas complexas, né? Depois eles começam a englobar partículas de ácidos nucleicos e viram os protobiontes. O que são os protobiontes? É um organismo vivo hipotético, né? Não existe, né? A gente não tem como, não fabrica um desse aí, né? Então é um organismo que ele foi hipotetizado por essa teoria, que teria surgido a partir da agregação, né, de matéria orgânica, de coacervados, e juntamente com ácidos nucleicos, formando então as primeiras formas de vida primitivas, tá? Então os protobiontes sim são as primeiras formas de vida primitiva que surgiu no nosso planeta. Lembrando que isso tudo é hipotético, né? Ela foi hipotetizada, ela foi deduzida, tá? Tudo bem? Bom, essa teoria ela ganhou força por quê? Por conta desses dois caras aqui, né? Pelo Stanley Miller, tá? Que eu deixei em destaque porque, né, a gente quando fala da teoria, a gente acaba falando assim, teoria, né, experimento de Stanley Miller, mas ele também foi, né, criado por um outro pesquisador que trabalhou, esses sim trabalharam em conjuntos, tá? Os dois trabalharam juntos, que foi o Urey, tá? Os dois, eles pegaram essa teoria do Haldane e do Oparin e falaram assim, ó, se eles estão falando que na Terra primitiva existiam aqueles gases, quais gases? Existia vapor de água, nitrogênio, hidrogênio, metano e amônia. Tá? Não tinha gás carbônico, tinha muito pouco gás carbônico e não tinha oxigênio. Então, ele falou assim, se tem esses gases lá, a gente tem como conseguir esses gases aqui. Ele falou que tinha descargas elétricas. A gente tem como funcionar uma fagulha ali de eletricidade. Vapor de água, é só esquentar de água e fazer ela evaporar ali. Calor, é só aquecer, né? Então, essas condições tem como a gente recriar. E se a gente criar, então, um aparelho em laboratório que recria essas condições da teoria de Oparin e Haldane e ver se realmente começa a originar, né, esses coacervados, né, essa matéria orgânica. Se a partir de reações químicas dos gases, né, se vira matéria orgânica. E foi isso que eles fizeram. Eles criaram então um sistema em que eles aqueciam a água, né, para criar o vapor de água e o calor. Eles passavam por um sistema aqui, ó, onde eles injetavam gás metano, gás amônio, água e hidrogênio, tá? Injetavam ali, colocavam eletrodos que disparavam uma descarga elétrica, tá? E aí o que ele tinha? Tinha os gases da atmosfera com o vapor de água e o calor, mais a energia, né, dos raios.
E aí, tudo isso começou-se o quê? A acumular, né, nesse alçapão aqui, ó, começou a acumular matéria orgânica, tá? Lógico que não foi assim, né, tão simples desse jeito. Eles demoraram tempo para fazer isso, demoraram tempo para aperfeiçoar esse mecanismo, tá? E aí, depois de um dia, eles foram ver, analisar essa água, né, presente aqui embaixo, nesse alçapão, e eles viram que nesse alçapão tinha, né, partículas orgânicas aqui, que foram criadas a partir dessa reação química com matéria inorgânica, tá? Então, a partir de um experimento em laboratório, eles conseguiram recriar, né, o princípio não, o começo da teoria do Oparin do Haldane. Ele falou, ó, se eles falaram isso e realmente eu consegui comprovar esse início aqui, por que que não pode ter daí evoluído há milhões de anos, né? Podem ter evoluído para formas de vida simples, como os protobiontes, e originar todos os outros seres vivos, né? Passando-se aí milhões e milhões de anos, tá? Demorou-se muitos, né? Muitos e muitos anos. Tudo bem? Então essa teoria ganhou força justamente por isso, pelo experimento de Miller e Urey, tá? Tudo bem? Então, essas três teorias foram as teorias a respeito disso. Eu tenho que colocar para vocês mais duas últimas coisas antes de encerrar essa aula, que são as hipóteses heterotróficas e a hipótese autotrófica. É simples, o que é a hipótese heterotrófica? Ela diz que os primeiros organismos vivos que surgiram eram heterotróficos. O que é ser heterotrófico? É aquele indivíduo que ele não consegue produzir o seu próprio alimento, ele consome um alimento pronto, tá? Então, a teoria de Oparin e Haldane era uma teoria, né, de hipótese heterotrófica. Por quê? Porque os primeiros organismos que surgiram, os protobiontes, eles se alimentavam do quê? Eles se alimentavam da matéria orgânica presente nos mares primitivos. Eu não falei que era uma sopa primordial lá, de tanta matéria orgânica que tinha presente nesses mares primitivos? Então, as primeiras formas de vida, o que elas tinham como alimento? Elas se alimentavam dessa matéria orgânica presente nos mares e oceanos, tá? Como que ele fazia para se alimentar? Ele fermentava. É um processo de fermentação. Ele pegava essa matéria orgânica, fazia um processo de fermentação para obtenção de energia, e aí ela conseguia, tá? Então, segundo essa hipótese, primeiro surgiu a fermentação, tá? Que é uma forma de obtenção de energia por heterotróficos, tá? Depois surgiu o quê? Aqueles que fazem fotossíntese, né? Eles começaram a surgir os organismos fotossintetizantes, que pegavam a energia do sol juntamente com, né, a água e um pouquinho de gás carbônico e produzia oxigênio e glicose, tá? Foi daí que foi, né, acumulando oxigênio na atmosfera, tá? A partir do momento em que surgiram os fotossintetizantes, para depois somente surgir aqueles que fazem a respiração para obtenção de energia, tá? Então a ordem seria fermentação, fotossíntese e respiração, tá? Na hipótese heterotrófica. E a hipótese autotrófica? A hipótese autotrófica, simples também. É aquela que fala que os primeiros organismos vivos que surgiram eram autotróficos, tá? O que é ser autotrófico? É aquele que consegue produzir o seu próprio alimento. Ah, é fotossíntese, professor? Fotossíntese é um exemplo de seres, né, de reação química que produz o seu próprio alimento, né? Pega gás carbônico, pega água por meio da luz, transforma em glicose e oxigênio. Fotossíntese, tá? Só que aqui na hipótese autotrófica, não foram os primeiros seres vivos que surgiram os que faziam fotossíntese. Eles faziam um outro tipo de reação autotrófica que não é por meio da luz e gás carbônico, tá? E sim por meio de reações químicas chamadas de quimiossíntese, tá? Então, por essa hipótese, primeiro, os primeiros organismos vivos produziam essa matéria orgânica através de um processo de quimiossíntese. Um processo de quimiossíntese muito comum, né, que nós temos hoje em dia aí, é aquele das micorrizas, né, das raízes de plantas leguminosas, que elas absorvem o nitrogênio da atmosfera, né, e transformam ela em compostos orgânicos, tá, que é para fixação do nitrogênio da atmosfera. Tá? A gente estudou isso já. Então, esse processo aqui, os primeiros organismos vivos faziam a obtenção de energia por quimiossíntese, tá?
Isso, eles são então autotróficos. Depois da quimiossíntese, surgiu a fermentação, tá? Que é um processo heterotrófico, né? Que a gente viu agora no slide anterior. Depois da fermentação, aí surgiu os que faziam fotossíntese e, por último, a respiração, tá? Essa hipótese, ela ganhou, né, destaque quando se descobriu, né, que os seres vivos, se descobriu, né, aquelas fontes termais, tá? Principalmente no fundo dos oceanos, aquelas que, né, ficam, não sei se vocês já viram em filmes, documentários, são aquelas bolhas de água quente que ficam surgindo ali no fundo dos oceanos. E lá se descobriu bactérias presentes nessas bolhas, né, nessa água bem quente que sai ali. E aí eles pensaram, né, na Terra primitiva, a quantidade de radiações, né, de solares que, né, na Terra, quantidade de meteoritos que caíam, erupções vulcânicas, isso aí criava um ambiente totalmente inóspito, né, para os seres vivos se originarem, né, igual a teoria do Oparin e Haldane. Então é provável que os primeiros organismos vivos não surgiram ali na superfície, e sim lá no fundo, tá? A partir dessas fontes termais. Porque eles acharam essas bactérias hoje em dia. Então, por que não pode ter existido há milhões de anos atrás? Tá? E aí eles pensaram nisso. As primeiras bactérias que surgiram fazendo a quimiossíntese lá nessas regiões aí profundas. Tudo bem? Então, essas são as hipóteses autotróficas e heterotróficas. Ok, minha gente? Então, só para a gente finalizar essa aula, né, uma pequena charge aí para vocês, né, de um sábado qualquer, mostrando aí um pouco da evolução das teorias, né, de criação da vida, de origem da vida, tá? Passando do criacionismo para a teoria evolutiva que nós temos aqui. Depois dessa aula, nós vamos ver, então, algumas teorias também evolutivas, né? De Darwin, de Lamarck, tá? Mas, por enquanto, essa aula termina aqui. Espero que tenham entendido. Forte abraço para todo mundo e espero vocês numa próxima aula. Até!